Boa noite, queridos alunos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a formação étnica do povo brasileiro a partir ali do segundo reinado de Dom Pedro II. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já estavam aqui e os índios foram usados como a primeira mão de obra nativa. Depois, em função de algumas ocorrências, guerras, mortes, fugas, foi necessário que essa mão de obra fosse renovada. E a partir daí, então, Portugal ia à África e fazia o chamado tráfico negreiro, ou seja, eles traziam os negros africanos para o Brasil com o objetivo de substituir a mão de obra indígena. Então, uma segunda mão de obra no Brasil foram justamente os negros. E passou-se um outro tempo, o Brasil acabou abrindo os seus, vamos dizer assim, os seus portos ou as suas portas para que viesse o povo do restante do planeta para servir também de mão de obra, porque alguns escravos fugiam, outros morriam, outros eram mortos. Depois veio algumas leis que favoreceram a abolição da escravatura. E quando os negros eram libertos, faltava mão de obra. Então aí houve o que nós chamamos de imigração. Então essa imigração foi justamente a vinda de trabalhadores de muitas etnias, de muitas raças espalhadas pelo mundo para poder trabalhar. Só que eles não vieram apenas trabalhar, Ao trabalhar, eles se instalaram, se estabeleceram, eles formaram família e aí começou então a miscigenar, ou seja, a misturar. Então, negros ainda que tinha com um pouco de índio, com europeus, asiáticos, povos do Oriente Médio, enfim, toda essa soma de povos com diversas culturas, línguas e costumes, foi miscigenando, foi misturando. Por isso que o Brasil apresenta essa diversidade étnica muito grande. Por exemplo, se você pegar os asiáticos, eles têm sempre o mesmo traço, porque praticamente não há mistura. Nós, não, os brasileiros, não, nós não temos uma aparência ou um traço único. E o que explica isso é justamente a miscigenação, ou, no caso, essa mistura. Então, o Brasil é tão diverso, tão étnico, tudo como resultado dessa imigração, começando pelos europeus, como italianos, depois vieram espanhóis, alemães, depois chegaram japoneses, sírios, chineses. E o Brasil ele é como se fosse uma grande comunidade étnica, onde reúne as mais diversas etnias, raças, povos, culturas e línguas. E é interessante pensar nisso da seguinte maneira. Pelo fato do Brasil ser tão diverso, tão étnico, uma expressão que é muito comum na atualidade é tão multirracial, ou seja, há muitas raças representadas, o Brasil, então, seria um país para não haver nenhum tipo de preconceito, discriminação em relação à cor de pele, em relação a qualquer situação. Por quê? Porque o Brasil é essa grande mistura. A gente vê que alguns países, principalmente da Europa, que prevalece a população caucasiana, ou no caso branca, tem uma possibilidade maior de ter racismo, mas isso também não justifica, obviamente. Mas no nosso caso, nós temos aí razões, primeiramente humanas, porque se é ser humano, temos que respeitar sempre, independente dele. Mas eu diria que uma segunda razão é justamente o Brasil ser essa grande reunião de todos os povos, de todas as culturas, de línguas, de raças e de nações. Então, formação étnica nada mais é do que a formação da raça de um determinado país. E dentro dessa formação vai ter uma cultura específica, uma língua específica, um costume específico, uma culinária específica, uma engenharia, uma arquitetura, ou seja, tudo específico em função daquela comunidade. Então, a miscigenação, além de facilitar
o surgimento, vamos dizer assim, da etnia brasileira, né, trouxe também esse seu legado de engenharia, de cultura, de culinária, e por isso que as nossas 5 regiões aqui no Brasil elas também são tão diversas. Porque, por exemplo, italianos, japoneses ficaram na área mais central de São Paulo. Espanhóis, Sorocaba, que é um pouco mais afastado. Os alemães foram para o sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, eles ao chegarem ao Brasil, depois eles foram se espalhando. E cada região brasileira tem uma característica também um tanto quanto peculiar, porque sofreram essa influência direta. Então, é como irmos ao sul do Brasil e vermos uma arquitetura tipicamente europeia, principalmente alemã, por causa do formato dos chalés ou das casas, de uma forma geral. Então, eles trouxeram muito mais do que dar origem ao nosso povo. Eles trouxeram toda uma gama de, no caso, todo um conjunto de influências. Um outro ponto forte que a gente pode ver é a questão da religião, né? A começar pelos negros que vieram da África, né? A religião que eles praticavam lá também foi trazida, foi incorporada, e o Brasil também essa diversidade religiosa. Existem vários tipos de religião, existem pessoas também que não praticam religião alguma. Então também por esse lado, né, não pode haver preconceito ou discriminação religiosa, porque nós somos etnicamente, ou seja, a nossa formação, fruto dessa mistura, na questão religiosa também, na questão cultural também. Então tudo foi somando, foi juntando para que nós hoje tivéssemos essa configuração. Então, se nós sairmos de norte a sul do Brasil, leste a oeste, ou irmos a qualquer região, a gente vai ver sua predominância mais europeia, lá para o lado do norte, né, e nordeste mais da África, né? Alguns estados são mais equilibrados, mas no geral todo o povo brasileiro é fruto dessa miscigenação, dessa formação étnica e dessa mistura. Então, qualquer pessoa que venha nascer em solo brasileiro, ela também vai ser fruto dessa formação. Então, nós podemos dizer que no Brasil não há uma única etnia como a maioria da Europa, principalmente os brancos, né? Mas da Europa, né? Ou o caucasiano predomina. No Brasil, não. Nasceu em solo brasileiro, é tipicamente brasileiro. Se fizer a chamada árvore genealógica, né? Ou seja, o estudo das nossas origens, vamos entender que todos nós estamos aí nessa mistura. Então, é algo que nós temos que pensar que, primeiramente, somos humanos. Se somos humanos, não cabe espaço na nossa vida para preconceito, discriminação, para rotular esse ou aquele, isso, aquilo outro. E o segundo argumento forte é que nós somos o produto de todas as outras nações. Um pouco do africano, um pouco do europeu, um pouco do asiático, um pouco do pessoal lá do Oriente Médio, né? Da Oceania também. Então a gente tem que ter essa visão, né? Respeitar todo mundo porque somos humanos e também respeitar todo mundo porque nós somos parte deles. Então quando eles vieram para trabalhar, eles trouxeram mais do que a força de trabalho, do que esse compromisso com Portugal que dominava o Brasil. Aquela época de apenas trabalhar o solo, de plantar, de colher, de fabricar algumas instalações e por aí vai, né? Eles trouxeram literalmente, ainda que, digamos assim, indiretamente, porque penso eu que eles não pensaram, eles vieram para trabalhar, mas com o passar do tempo, tudo isso começou a ocorrer naturalmente. Ainda que sem planejar, eles então formaram a nossa cultura, a nossa raça, a nossa etnia. Então nós somos frutos dessa miscigenação. Nós somos então filhos, digamos assim, nós somos filhos do mundo. Em que sentido? Porque povos do mundo todos chegaram aqui, trabalharam, trouxeram a sua experiência, deixaram um legado e ajudaram então a nos formar.
Ok, pessoal, isso aí é um simples resumo da aula de hoje, né? Mas na aula online a gente vai ter maiores detalhes. Obrigado aí, até a próxima.